galera, estou aqui de volta novamente, tá certo? E não sei que hora você vai assistir essa aula, seja lá boa tarde, bom dia, boa noite, enfim. E a gente vai trabalhar a aula, que era a aula de hoje, né? Muita gente não foi para a aula hoje, infelizmente também tivemos problemas de falta de energia e combinou nessa questão, né? Não temos essa aula. Eu vou mais uma vez trazer para vocês essa aula, na verdade, ministrar a aula, né? Que seria a aula de hoje. E o material foi impresso direitinho. Também vou disponibilizar o material para vocês aí no grupo, tá certo? Já foi disponibilizado os materiais das aulas anteriores. E a gente vai disponibilizar esse material daqui a pouquinho aí, o material da nossa aula, tá? Não é o slide. O slide você, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da introdução, os tipos de introdução. Perfeito? Constantinho. Bom, voltando aqui, tem um probleminha técnico, mas a gente está retornando aqui. Vamos lá, deixa eu ver se vai entrar. Aula. Vamos ver. Para mim ainda aparece lentamente o sistema. Já vai abrir aqui para a gente poder ministrar a aula. Certo? Vamos lá. Essa aula é a continuidade da aula passada, né? Da aula 3, ainda sobre a questão da introdução. Na aula passada a gente falou sobre a parte do olhar crítico, né, das introduções, e agora a gente vai falar um pouco da sistematização da introdução, as partes microestruturais que compõem a introdução, né? E nesse material, nessa aula, a gente disponibiliza os diversos tipos, né, de introdução. Como é que eu posso começar a minha redação? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa sistematização da microestrutura, falando um pouquinho do próprio texto, do próprio início, né, do texto, da introdução, de uma redação, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo passar aqui o slide. É, exatamente específico, né? Projeto o texto, mais uma vez, seguindo aí nosso planejamento e abordagem, tema, né? Vamos lá. Novamente, o objetivo, né? Compreender a estrutura e a função da introdução no texto dissertativo argumentativo. E aí vem a parte da nossa aula nova, né? Da aula de hoje, que seria qual a diferença entre o contexto e a tese, né? Existe um diferente, né? O contexto, né? O material vai dizer para ti, está no primeiro período da introdução, né? E o contexto ele é associado a, com o tema, né? Associação com o segundo período. A gente fala em associação e fala em relação com o tema. Geralmente a gente problematiza
essa relação. E a tese está no terceiro período da introdução. Essa tese ela é exatamente a defesa, né, da opinião que você vai, por intermédio de argumentos, comprovar, né, explicar e comprovar essa tese. Então, seria essa ordem específica, né, o contexto no primeiro período, a associação, se no período, a associação é a contextualização com a relação com o tema, a problematização, e logo em seguida a tese e o terceiro período, né? Essa ordem, embora não seja canônica, né, seja padrão, é importante manter por uma linha de raciocínio. Já falei isso algumas vezes nas aulas, que é preciso manter uma sequência textual, né, que eles chamam de progressão textual, para que se respeite e não se perca no raciocínio, até o próprio leitor do texto não se perder no raciocínio. E aí você tem aqui, qual a estrutura da introdução? Observa que essa introdução aqui, tá? Deixa eu fazer isso, colocar aqui a canetinha. Só um instantinho. Aqui, ó. A canetinha vai surgir aqui. Vamos lá, vamos lá. Essa primeira parte aqui, tá? É uma introdução. Essa aqui, ó. Ela é uma introdução arcaica, né? Primeiro período, 2 a 3 linhas, contextualize, depois apresente o tema, no segundo período, 2 linhas, e no terceiro período, as teses, né? 1 ou 2 linhas. Quando passa para cá, tá? Exatamente para cá, ó, para esse outro tipo aqui, ó, tem a tese, é o seu posicionamento e a sua opinião sobre o problema presente no tema. É necessário inserir marcadores de opinião antes de apresentação da tese, né? E a tese precisa estar de forma evidente e presente no texto, tá? O que acontece aqui, exatamente, é quando você vai elaborar exatamente o contexto, né, em relação com o tema e a tese. A tese, nós chamamos de tese binária, ela tem que ter uma relação com o tema, né, na redação, que é justamente o problema, tá, que vai ser elaborado, vai ser desenvolvido, né, na sua redação. Aí tu tens aqui uma apresentação um pouquinho mais a nível de Enem, a introdução em sua estrutura, olha, contextualize, né, algo semelhante ao problema, dê um exemplo de algo que já ocorreu no passado, ou filosófico ou cultural. Depois você vai apresentar o tema, né? Você vai apresentar o tema, um recorte temático, deve constar na introdução. Por que o tema é um problema? Em um período presente, o tema problematize. Né? Divida o tema em 2 teses, olha, tese binária, ou seja, as teses do problema serão discutidas, a tese 1 e a tese 2. Escreva de forma evidente as 2 problemáticas, né, que serão desenvolvidas nos próximos parágrafos. Então, essa introdução aqui é aquela introdução que eu trabalhei com vocês no início das nossas aulas, nas aulas 1 e 2, se eu não me engano, uma referência aqui de aquela série de aquelas sequências, né, discursivas que envolvem cada parágrafo do texto, especificamente esta introdução, porque nossa aula hoje é sobre essa questão de sistematizar a parte microestrutural da introdução, tá? Bom, aqui eu tenho as formas de iniciar um texto, né? Eu tenho essas formas de iniciar os textos, tipos de introdução. Tu tens aí, olha, citação direta, né? A citação indireta, o contexto histórico, que pode ser feita uma alusão cultural, né? Uma definição de apresentação de um conceito, a situação concreta, ou seja, dados, fatos da qualidade, a exemplificação, comparação, tá? O argumento de autoridade, aquele material passado, né, como da Nise da Silveira, aquela psicóloga renomada, é um argumento de autoridade, alguém que é envolvido no contexto do assunto, que tem propriedade para falar sobre o tema, tá? Então, são algumas formas de você iniciar o texto, né? Ou seja, alguns tipos de introdução. O exemplo que ia ser dado, tá? É este aqui, ó. Um exemplo, né, de alusão, né? No caso aqui, alusão cultural.
a gente chama de objeto cultural ou repertório sociocultural, perfeito? Então, observa como este aluno começou, né? Fazendo uma alusão a uma série da Netflix, né? Deixa eu projetar aqui o ponteirinho. Observa aí, um dos maiores avanços da indústria cultural internacional certamente é dado pela criação do cinema retratada na série norte-americana Stranger Things, né? E conta a inauguração e popularização de um shopping center que possui um cinema acessível para toda a cidade. Entretanto, no contexto nacional, houve uma concentração cinematográfica nas capitais, as quais possuem shopping centers, o que restringe a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Com isso, entende-se como prejudicial a centralização da indústria audiovisual, pois, ao contrário do visto no seriado, ele caracteriza a vanglorização das produções internacionais em detrimento das nacionais. Elitiza a cultura. Então, observa aqui, ó, neste terceiro período, tá? Vem aqui, ó, terceiro período, tu tens aqui, ó, opa, deixa eu tentar apagar aqui, ficou feio. Ah, baixo. Aqui nesse terceiro período, vou colocar melhor aqui um ponteiro com marca-texto, ó. Olha aqui, ó. Ele fala assim, ó. O que restringe a democratização do acesso ao cinema? Ó. Eu tenho aqui o tema, tá? Entende-se como prejudicial, olha, a centralização da indústria audiovisual. Eu tenho a tese 1, perfeito? Pois, ao contrário, visto no seriado, ele caracteriza, olha, a vanglorização das produções internacionais em detrimento às nacionais. Está meio ruim aqui, mas dá para entender direitinho. O que é que nós temos aqui? A tese 2, tá? Observa aqui essa alusão cultural, como ele começa a série Netflix, né? The Stranger Things. Observa, um dos maiores avanços da indústria cultural internacional certamente é dado pela criação do cinema retratada na série norte-americana. Observa que ele coloca entre aspas, porque você precisa usar uma palavra de outro idioma, precisa colocar entre aspas, tá? E conta com a inauguração e popularização de um shopping center que possui um cinema acessível para todos na cidade. Só que ele vai problematizar agora, ó. Entretanto, no contexto nacional, houve uma clara concentração cinematográfica nas capitais, as quais possuem shopping center e restringe a democratização de acesso ao cinema. Então, observa como ele faz essa alusão cultural, problematizando o tema da redação. Outro tipo, né? Outro tipo de introdução, aqui, opa, uma alusão histórica. Olha, essa é a alusão cultural, o objeto cultural, e a essa outra, deixa eu voltar aqui, uma alusão histórica. Olha só, a intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, o Tribunal de Santo Ofício, também chamado de Inquisição, julgava e condenava as pessoas. Opa, desculpa, deixa eu dar um ponteiro aqui. Também ajudava as pessoas acreditavam na religião católica. Observa, ó, ele chama bem aqui, ó, vou grifar para ti, ó, tá? Na Idade Média, galera, olha só. Ele está fazendo uma alusão o quê? Histórica. Essa alusão histórica, ela vai se relacionar ao tema de uma maneira problematizada. Apesar do Brasil ser um país laico, tem-se atualmente no contexto análogo, ou seja, no contexto atual, pode ser também, a situação ainda persistem casos, olha, ainda persistem casos de discriminação e preconceitos sofridos por algumas religiões. Olha. Quando ele fala em contexto análogo, ele está dizendo em relação à relação com o Tribunal de Santo Ofício durante a Idade Média. Era da mesma forma que acontecia lá, naquele período,
no contexto brasileiro atual, de forma relacionada e análoga, a, acontece a mesma coisa, né? Ou seja, a mesma situação. Tanto que a gente fala, ainda persistem os casos de discriminação e preconceitos sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade e pelo Estado. Então, tu tem, ainda persiste casos de discriminação, tese um, e preconceitos sofridos por algumas religiões, tese 2, tá? Já problematizando também a questão do tema, que fala sobre intolerância religiosa. Ah, então, é um outro tipo de introdução que você pode usar, a alusão histórica, que faz referência a um fato histórico. Outro tipo de introdução, tu tens aí a citação indireta filosófica, tá? A citação indireta é quando você se apropria da fala do autor, né? Do filósofo, do sociólogo, do geógrafo, do historiador, tá? É aquela citação que você não faz de forma direta, ou seja, não utiliza as aspas, nem a travessão, nem os dois pontos. Você certamente acaba combinando, usando se apropriando dessa citação, né, como se fosse a sua. Então ele começa assim, ó. Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude humana. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Observa que ele não abre aspas, nem dois pontos, nem travessão. Simplesmente ele acaba relatando, de fato, o que o Aristóteles pensava, né, sobre essa questão do conhecimento, né, sobre a questão da importância da cultura na vida das pessoas por meio de obras cinematográficas. Então, observa, ó, nesse contexto, destaca-se a importância do cinema desde a sua criação no século XIX até a atualidade para a construção de uma sociedade mais culta. No entanto, há diversos obstáculos que impedem a democratização de acesso a esse recurso no Brasil. Centrados, olha, tese 1, na elitização do espaço público, e tese 2, e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Então, observa que essa citação direta filosófica ele se apropria exatamente da ideia do Aristóteles em falar sobre a importância do conhecimento, né? Para justamente haja um desenvolvimento da espécie humana, né? E nesse aspecto, né, o filósofo ele fala sobre a questão das pessoas que não têm cultura e sabedoria e aí acabam sendo retratados como animais, pessoas insolúveis, né, indigestas, que não sabem discutir, debater, conversar, não sabem exatamente estar no meio social de convívio porque não têm cultura e sabedoria, né? Por meio exatamente de obras cinematográficas, poderia ser educação, poderia ser ciência, poderia ser a literatura, ou seja, nesse aspecto ele relacionou a ideia do pensador sobre o conhecimento, em como se busca esse conhecimento, a importância dele através do cinema. Outro tipo de introdução que tens aqui, a comparação, você pode fazer também, mas não é muito, eu coloco como não uma introdução não muito prazerosa de se fazer, mas pode se fazer, né? Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um exemplo de que educação de qualidade e com valorização adequada gera bons frutos. Enquanto a partir no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais da educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais aliado ao passado histórico brasileiro. Observa, ó, ele relaciona os Estados Unidos como um exemplo de educação de qualidade e faz uma comparação distorcida em relação ao Brasil, ó, que tem uma realidade bem distinta em relação à valorização e à qualidade de ensino, tá? Então, tens aí uma comparação. Tu pode fazer isso também no início da introdução. É uma espécie de
introdução, né? O início, o contexto. Você pode fazer isso. Tu tens também a definição de um conceito e exemplificação, tá? Observa como esse aluno começa. Netflix é uma plataforma de streaming que oferece aos seus usuários uma diversidade limitada de filmes, séries e documentários, os quais podem ser consultados em qualquer momento do tempo previsto no contrato do pacote mensal adquirido. Distante do conceito, mas não distante do assunto abordado, é fato que a sociedade brasileira atualmente passou a consumir mais conteúdo cinematográfico, a fim de atenuar-se as novidades do mundo. Dessa maneira, tanto o fetiche consumista da população, quanto o valor exagerado cobrado pelos ingressos contribui para o acesso das telas, por se democratizado por questões socioeconômicas. Então, observa que o aluno aqui, o candidato, ele faz uma definição do que é, né, o conceito do que é uma plataforma Netflix. O que se oferece nessa plataforma, né? Diversidade de filmes, séries, documentários, né? Essa plataforma ela pode ser consultada em qualquer momento, tempo previsto, desde que esteja um contrato do pacote seja exatamente pago, né? E aí ele faz uma relação desse conceito em simplificação com o tema. Ó. Distante do conceito, mas não distante do assunto abordado, é fato que a sociedade brasileira atualmente passou a consumir mais conteúdo cinematográfico nessas plataformas, né? Por quê? Porque ele diz que existe um fetiche, né, consumista da população e o valor exagerado cobrado nos ingressos, nos cinemas. Isso atrai o público, né, a consumir esses pacotes por meio de contratos em plataformas digitais, como a Netflix, a Amazon, tá certo? Então, observa que também é uma forma de você... Essa também é interessante, né? A definição que ele trouxe aí. Isso dependendo também do tema, tá certo? Então, pode ser feita essa analogia por meio de exemplificação e conceito. Bom, para a nossa produção de texto, o tema da redação, na qual vocês têm como tarefa para realizar, tá? Vocês podem e devem ler o material que será disponibilizado na plataforma para vocês aí, na plataforma não, no WhatsApp de vocês, né, no grupo de vocês. E é óbvio que existe uma leitura mais superficial, primeiramente, depois se aprofunda a leitura. O que eu passo sempre para vocês é dar dicas, né, de o que usar como contexto, como tese, como repertório, para que vocês possam desenvolver da melhor forma, de maneira possível o tema, tá certo? Então, vamos lá. O tema de hoje, né, que vocês vão exatamente usar, não, ler, entender, é este, né? A perpetuação, né, do racismo estrutural, olha só, no Brasil por falta de um ensino antirracista. Olha só. Perpetuação, gente, o que é que diz? Olha, persistência, continuidade, constância, insistência, ou seja, essas palavras aqui vocês podem substituir por perpetuação. Já o racismo estrutural tem um conceito dele, né, que diz que é o termo usado para reforçar de que há sociedades estruturadas com base na discriminação, o que privilegia algumas raças em detrimento a outras. Então, para você ter dificuldade do que é saber racismo estrutural, tem a ver com a questão histórica, né? Tudo que envolve de discriminação racial em pleno século XXI, tem suas raízes ligadas a questões históricas, ou seja, um legado histórico negativo da escravidão, tá? E da divisão de classes que ocorreu, né, durante o processo de formação da nossa sociedade. Então, observa, né, que esse racismo estrutural ele é justamente para reforçar essa ideia, né, de estruturação base da discriminação, principalmente entre as raças, tá? E é obviamente que o negro sofre mais essa discriminação por conta do seu legado histórico da escravidão, que é um aspecto que vai ser abordado aí.
por falta. Tu tens aqui uma locução, né? Que fala assim, o problema que já está com a causa evidente, pense que a banca que montou o tema deseja que a discussão sobre o racismo tenha como motivo a falta de algo. Falta de quê? De um ensino racista. Desculpa, antirracista. O ensino antirracista, a educação, o ensino antirracista é aquela que ativamente combate toda e qualquer expressão do racismo na escola, no território, reconhece e valoriza as várias contribuições passadas e as atuais em todas as áreas de conhecimento humano e de africanos afro-brasileiros. Então, gente, tu tens aqui um tema de redação, ó, em dois recortes temáticos, né? Primeiro, a perpetuação do racismo estrutural, ou seja, a um alto grau de discriminação, né, social, religioso, político, né, que privilegia algumas raças em detrimento de outras, ou seja, o racismo, principalmente entre classes, né, sociais, entre negros e brancos, existe uma diferença, né, que é perpetuado por essa questão estruturalista enraizada, né, no processo histórico da nossa formação territorial, de formação de um povo, tá certo? E o outro recorte temático é por falta de um ensino antirracista na escola, né? Ele está dizendo para a gente que essa questão do racismo estrutural, essa persistência, essa constância do racismo estrutural no Brasil é por conta, né, de um ensino antirracista que não agrega exatamente valores culturais para as crianças, os jovens, né? A educação básica do nosso povo brasileiro, que está se formando, essas novas gerações, precisa saber mais um pouco, né, da nossa cultura, da nossa contribuição que tivemos durante séculos, né, da nossa formação territorial, social e política. Então, os negros contribuíram muito para esse processo, entretanto, eles foram praticamente é, assim, foram distinguidos, né, da outra parte da população que infelizmente teve essa questão da escravidão, né, mas que ainda existem muitos requisitos de escravidão no Brasil e o preconceito racial que ainda é uma válvula, né, de problemas, né, que ocorrem no nosso país, tá? Partindo para uma outra, passar aqui, partindo para outro slide, nós temos aqui, deixa eu apagar, vou apagar aqui, ampliando o senso crítico, né? Nós temos aqui a parte aqui de baixo, tá? Eu, inclusive, dei essa aula aqui no curso de medicina esses dias, e falo para eles e falo para vocês, né? Terem atenção que este ano o Brasil faz 25 anos, né? Celebração da Lei 10.639/2023, foi a lei que revolucionou a educação, né, do ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas públicas e particulares, de todas as etapas de ensino, tá? Então, assim, o atual governo, né, costuma muito dar ênfase a esse tipo de comemoração, né, em redações, por exemplo, com temas. É óbvio que já caiu o tema sobre racismo no Brasil, que até aqui embaixo, né, da PPL, pessoas privadas de liberdade, bem aqui embaixo. Então, foi 2016, foi Caminhos para Combater o Racismo no Brasil, mas observou-se de lá para cá, essa lei ainda não surtiu tanto efeito, né? Não foi ainda, de fato, resolvido esse problema da sociedade brasileira, que é a questão racial. Então, é importante é, entender um pouquinho sobre sobre essa lei, né? E ficar atento sobre essa questão dessa temática
E pode ser uma das temáticas do Enem esse ano, quem sabe, né? E essa perpetuação do racismo estrutural, convenhamos, ainda é um discurso, né? É um assunto muito polêmico na sociedade, porque tem muita gente que, privadas de conhecimento, vamos dizer assim, segundo Aristóteles, né? Acabam sendo certos animais que não agregam valores educacionais e culturais em relação ao conhecimento da história e da cultura afro-brasileira no Brasil. Então, esse racismo ainda se perpetua nas famílias, ainda com aquelas conversas pejorativas, né? As brincadeiras, enfim, de tons sarcásticos com relação à cor do negro. E é mais ou menos essas situações que vocês precisam refletir, tá? Bom, aí eu trago para você aqui dois documentários, uma reportagem, né? Um documentário para o que é racismo estrutural e educação e comunidade, tá? Nesses sites aqui do YouTube, vocês podem assistir esses vídeos, tá bom? Aí eu trago como contexto histórico, o que pode ser usado no contexto histórico desta redação, dessa proposta de redação? O nazismo e a escravidão no Brasil. Eu posso começar tanto por um como pelo outro. E o nazismo tem uma realidade, né, muito peculiar no século XX, nós estamos no século XXI, mas no século XX principalmente, com relação à discriminação racial, né, nós tínhamos embranquecimento de algumas instituições superiores, muito parecida com o nazismo na época, né? Tem uma imagem simbólica, né, de duas turmas, né? Uma só de negro, outra só de branco, com um professor branco e uma só de negro com um professor negro, né? Eram separados essas turmas, tá? Então, o nazismo na Alemanha, especificamente falando mesmo, era muito enraizado, né? Essa discriminação por conta dessa política nazista que existia naquela época, né? Então, tem aqui, olha, concessão dos nazistas, poder, os negros se tornaram objeto de políticas raciais, populacionais discriminatórias, né? Em 37, a Gestapo já havia secretamente preso, esterilizado vários deles. Muitos outros foram objeto de experiências médicas e outros desaparecem misteriosamente. Então, o nazismo combina com o contexto naquela época com uma gravidade do problema de hoje, né? E a escravidão, como eu havia falado no início da aula, do tema, desculpa, né? Fala sobre essa questão que ainda perdura no Brasil. Nós temos ainda requisitos da escravidão e, infelizmente, muitos negros ainda são vistos como mão de obra barata, né? Muitos negros são vistos como pessoas desprovidas do conhecimento, que, de certa forma, é uma verdade, até porque são pessoas que têm pouco acesso à educação, né, aos bens de serviço, né, ao bem-estar social, por conta desse legado histórico que nós temos no nosso país, tá? Tem uma relação também até com a questão do escravismo indígena. Então, vocês podem fazer o uso desses dois elementos, só você escolher qual que se encaixa melhor com a ideia que você pretende relacionar com o tema. Aí eu trago, né, as teses, né, com conceitos filosóficos. Eu trago aqui uma tese, o discurso que perpetua o racismo estrutural, o discurso até hoje que existe, tá? E o Michel Foucault, em seu discurso do Biopoder, ele explica exatamente por que se mantém esse discurso até hoje. Ele fala assim, olha, Foucault explica sobre a manutenção do poder em um grupo específico que domina técnicas de discurso. Eles utilizam a linguagem para justificar suas ações e convencer o grupo a massa. Ou seja, essas técnicas e instrumentos serviram para fins positivos em outros momentos, para fins negativos, como táticas autoritárias de segregação, monitoramento, controle de corpos e até mesmo de pensamentos e desejos. Por isso, o pensamento de Foucault fala é um tipo de poder capaz de aprisionar e libertar uma nação e um povo. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que certos discursos que eram feitos pela um pequeno grupo de pessoas
que detinham poder sobre essa questão da segregação, né, racial, colocava certas pimentas, digamos assim, na, na cabeça das pessoas de que o negro servia justamente para ser mão de obra barata. E é um escárnio para a sociedade. Então, essas pessoas tinham essas técnicas de discurso para justificar as ações que eles tinham, como tortura, como exclusão, como discriminação, tá? E convenciam muitas pessoas, né, a esse tipo de discurso muito muito comum. Isso com o que nós tivemos recentemente do governo federal passado, né, com fake news, com discursos, enfim. E o Michel Foucault ele fala sobre essa teoria. Então, tu pensa essa tese, discurso que perpetua o racismo estrutural seria uma tese. Outra tese seria essa aqui, ó. O discurso que perpetua o racismo estrutural de novo, né? Não, desculpa, perdão. Aqui, ó. Legado histórico, tá? E aí, tendo Sérgio Buarque de Holanda, material único cordial, esse material, esse repertório tem até na aula número 3, para falar um pouquinho sobre a questão do tema passado, né? Que foi sobre a desigualdade social, tá? Estrutural, se não me engano. Então, o legado histórico também é outro fator que proporciona, tá? Essa magnitude da desigualdade social, tá? E o Homo Cordial explica também sobre esse contexto, como eu já havia falado para vocês. Tu tens a gestão governamental narcisista, é outra tese que pode ser usada. E essa gestão governamental narcisista, aquele governo que olha para si, tá? O narcisismo é aquela pessoa que só vê ela como um representante melhor, né? Uma pessoa que realmente tem o seu lado mais brilhoso, vamos dizer assim, né? Você olha do espelho, a única pessoa que ele vê na frente dela que pode ser melhor do que ela é propriamente ela, né? Então, esse governo governamental narcisista, não é nazista, é narcisista, tá? Ele fala um pouquinho sobre essa falta de controle do governo e demonstrar para as pessoas que essa estruturalização do racismo pode ser resolvida, né? Pode ser equacionada, mas ele prefere não olhar para essa situação como campanha de governo. Por exemplo, na Argentina, na Espanha, nós tivemos muito um exemplo de fato de jogadores de futebol terem sido alvo de racismo, porque nesses países não é, como se diz, falta de campanha resolver racismo nesses países. Nosso país é um falta de campanha dos governos sociais, como o atual governo. E mesmo assim existe uma rejeição muito grande da sociedade, né? Das famílias que são preconceituosas, que acabam levando isso para a criança com o tempo vai também normalizando, internalizando esse tipo de racismo na sua cabeça, né? Achando que é normal a normalização, as brincadeiras pejorativas, né, com os negros, e na verdade não é, tá? Então você tem a tese, a gestão governamental nazista, e tem como repertório esse Attila Mbembe, né, que fala sobre a necropolítica e o deixar morrer, ou seja, as pessoas são insignificantes para o governo, por isso o governo narcisista, tá? Temos aqui como obra literária, né, o Machado de Assis, um dos maiores, para mim, escritores da nossa literatura brasileira. Para mim, é o que eu mais gosto de ler. Não tenho mais tempo para ler o Machado, mas li bastante textos dele, tá? E o Machado de Assis é um dos maiores representantes da nossa literatura, que era um homem negro, né? Era negro, pobre, epilético, era autodidata, tá? E nem, no entanto, ele foi exatamente
lida em 97 países, 97 traduções, né? Como está dizendo aqui, de 1979 a 2012, para diferentes idiomas, né? Era, se eu não me engano, o nosso maior expoente negro da literatura brasileira, um grande representante da nossa literatura, que foge daquele padrão, né, dos negros que não tiveram sucesso na sociedade. Mas, na verdade, o Machado de Assis foi reconhecido depois que ele morreu, né? Como sempre acontece no nosso país, tá certo? Então, vocês podem fazer até uma relação do Machado de Assis como um grande expoente da literatura brasileira, que era negro, né? Que conseguiu sucesso depois que morreu, tá? Mas a gente observa que durante a sua estadia, né, na literatura, ele era tão reconhecido como deveria ser, tá certo? Então, você pode usar ele também, né, como até um objeto cultural na escola, né, como uma solução para mostrar para as crianças e adolescentes que ele, como negro, conseguiu vencer essas etapas, né, do branqueamento das universidades. O Machado passou com 16 anos de idade de direito, não podia cursar a faculdade porque ele não tinha habilitação, não tinha terminado o ensino naquela época, tá certo? Para ser um futuro universitário. Então, gente, essa é a nossa aula 4, tá certo? Rapidinho aqui do professor Fábio Santos. Espero que eu tenha contribuído para que você possa fazer essas duas redações que estão pendentes aí, dos alunos que não vieram para a aula por conta de situações de compromissos com a sua escola, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus e aguardo vocês na próxima aula, se Deus quiser, não faltem. Ok, gente?